Olá pessoal, bem-vindo ao curso de auriculoterapia chinesa básica. Meu nome é Fred Soares, sou fisioterapeuta formado em acupuntura e terapias manuais. Hoje eu vou apresentar para vocês uma técnica muito especial, muito simples e de alto efeito resolutivo, que é a auriculoterapia. Essa técnica você pode associar com qualquer outra terapia, seja ela fisioterapia, massoterapia, ela vai casar bem com qualquer outro tipo de terapia, porque ela é um complemento. Você usa ela ao final das consultas para a pessoa ir para casa e continuar tendo os efeitos que você propôs dentro do tratamento. Para entender a auriculoterapia, primeiro precisamos entender um pouco sobre a origem da auriculoterapia. Ela vem de uma medicina muito antiga, tem mais de 3.000 anos, que é a medicina tradicional chinesa. Ela é casada junto com a acupuntura. Apesar de ser diferente o método de aplicação, elas têm bastante semelhança. A auriculoterapia é um microsistema do corpo. O que quer dizer isso? Ela representa o corpo dentro de um pequeno sistema. E como ele é um microsistema do corpo, a gente consegue atuar em qualquer região do corpo através dela. Outro microsistema importante que a gente também tem um curso é a reflexologia podal, que é bem poderosa e vai ter um efeito também à distância no corpo, ok? Então aqui o objetivo desse curso é capacitar você a atuar com a auriculoterapia. Então, se você seguir o passo a passo que vai ser passado aqui, você vai ser capaz de entender qual é o funcionamento da auriculoterapia e atuar com ela com seus pacientes. Como eu disse, é preciso entender um pouquinho da medicina tradicional chinesa. Por quê? Vão ter principalmente os casos emocionais que a gente vai precisar saber aonde que eu vou colocar os meus pontinhos. Porque não vai ter nenhum ponto lá que vai falar assim, ponto da preocupação, ponto da tristeza, ponto do medo ou ponto da raiva. A gente vai atuar em cima dos órgãos e vísceras para poder atuar na emoção. Então, por exemplo, se a pessoa apresenta um excesso de raiva, uma irritabilidade constante, nós vamos ter que atuar em cima do fígado e da vesícula biliar. Se a pessoa apresenta euforia, no caso aqui entenda euforia como excesso de euforia, tá? Que seria caracterizado como uma ansiedade, tá? A gente vai atuar em cima do coração e do intestino delgado. Se a pessoa apresenta excesso de preocupação, ou seja, ruminação de pensamento, aquela pessoa que fica pensando o tempo todo a mesma coisa, nós vamos atuar em cima do baço e do estômago. Se a pessoa apresenta tristeza, excesso de melancolia, nós vamos atuar em cima do pulmão e do intestino grosso. Se a pessoa apresenta excesso de medo, muito comum hoje aquele síndrome desculpa, síndrome do pânico, né? Então a gente vai atuar em cima do medo, a gente vai atuar em cima do rim e da bexiga, ok? Então eu estou passando isso no começo para vocês entenderem que mesmo não precisando entender todos os processos dos 5 elementos, que seria para um curso de acupuntura completo, eu peço para vocês se focarem no órgão e na víscera e na emoção que esse órgão e essa víscera gera, tudo bem? Então esse é o motivo desse slide. O efeito reflexógeno, ele acontece pelo sistema nervoso e o sistema nervoso faz com que o sistema endócrino libere hormônios que vão fazer com que os efeitos aconteçam no corpo. Por isso que o chinês entende que não existe a doença, existe o doente. Existe um desequilíbrio energético na pessoa e esse desequilíbrio energético faz com que a pessoa se adoeça. Então, sabendo disso, se nós atuarmos em cima do sistema nervoso e esse sistema nervoso desencadear um efeito endócrino, que seria hormonal, independente do problema que a pessoa tenha, ela vai se equilibrar. Então, ela vai tender a se equilibrar, né? Pode ser que em alguns casos precise de complementos, né? Uma acupuntura, uma terapia manual, mas a auriculoterapia, ela tem como fundamento a liberação hormonal, principalmente de opioides endógenos, e esses opioides fazem com que melhore as funções orgânicas e com isso resolva o problema independente qual seja.
A auriculoterapia não tem efeitos colaterais, tá? Você pode aplicar em crianças, em idosos, em qualquer tipo de pessoa, qualquer problema. O que a gente sugere é que você utilize sempre sementes ou esferas. Por quê? As agulhas, elas têm um efeito um pouco mais forte, porém elas têm a chance de machucar, elas têm a chance de sangrar, e a terapia, o massoterapeuta, o fisioterapeuta, ele não tem a competência de trabalhar com sangue, tá? Não é da área das terapias trabalhar com sangue, porque você precisa ter um lixo especial, um recolhimento especial, e a esfera e a semente, elas vão ter o efeito mecânico perfeitamente como a agulha. Então a orientação aqui é que você trabalhe sempre com semente ou com esferas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Aqui eu estou mostrando para vocês a anatomia da orelha. Quando a gente olha a orelha, elas vão ter altos relevos e baixos relevos. Quando a gente vê nessa imagem bidimensional, não fica muito claro, mas essas partes mais escuras são as de baixo relevo e as partes mais claras são as de alto relevo. Vamos falar de cada uma delas. O lóbulo, que é essa parte, é a mais conhecida, tá? Porque é onde põe o brinco, normalmente na região dos olhos aqui, e ela vai ser responsável pela região da cabeça, tá? Veja que aqui é como se a gente tivesse uma pessoa de cabeça para baixo, então o lóbulo vai ser a cabeça. A antiélix representa o tronco. Antiélix é essa forma em Y, em alto relevo que nós temos aqui. Voltando um pouco, seria essa parte aqui, ó. Essa parte é a antiélix. A antiélix vai ter o corpo da antiélix, a raiz superior da antiélix e a raiz inferior da antiélix. Então, esse formato de Y gera essas duas raízes, superior e inferior. Então, a raiz superior e a raiz inferior da antiélix e o corpo da antiélix. A escafa vai ser, ou fossa escafoide, essa região que está atrás da antiélix. É uma região profunda que vai até lá no lóbulo. Voltando aqui no desenho, seria essa região, que é a escafa. Ela vai representar o membro superior. Olha o braço desenhado. Raiz superior da antiélix, que é essa perninha do Y, ela vai representar o membro inferior. Olha ali. Então, a partir do momento em que ela bifurca, gerando as raízes, a raiz superior ela vai ser o membro inferior. Ela vai representar o membro inferior. A concha cimba representa o abdômen. A concha cimba é essa região em cima da raiz da hélix. A hélix, a gente vai falar, é essa região aqui, certo? Que faz essa cabaninha, que vem lá do lóbulo, passa aqui pela fossa escafoide e vem aqui gerando a sua raiz. Essa raiz da hélix, ela não tem pontos, não é muito importante para a auriculoterapia, mas ela faz a divisão entre a concha cimba e a concha cava. E sim, as conchas cimba e concha cava vão ser muito importantes, porque elas vão representar o abdômen, certo? Os órgãos do abdômen e os órgãos do tórax. Então, aqui dentro vão estar os principais pontos, principalmente para a relação emocional, como a gente viu naquele slide dos elementos. Então, por exemplo, aqui é a região do fígado, tá? O fígado, ele vai ter a relação com a raiva, lembra? Ó, pulmões, vai ter relação com a tristeza, entre outras, vocês vão ver lá para frente. Aqui não está muito claro nesse desenho, mas só para vocês entenderem que essas conchas, elas representam os órgãos e vísceras que a gente vai usar no tratamento emocional também. Concha cava representa o tórax, antitrago e a incisura intertragal, tá? O que é antitrago? Essa regiãozinha aqui, ó. Ela é mais durinha, ela é em alto relevo. Eu tenho a incisura intertragal, que seria essa gotinha aqui, ela é em alto relevo também. E aqui o trago. O trago é aquela cartilagem que a gente tampa a orelha.
ela está bem acima do furo do ouvido, tá? Então, a região do trago, incisura intertragal, né, entre os tragos, e o antitrago, né? Então, a incisura é entre o trago e o antitrago, a gente tem essa incisura, tá bom? Então, essa é a anatomia. Ah, faltou a fossa triangular aqui, ó. Essa fossa triangular que está entre as raízes superior e inferior da antiélix, tá? Aqui vão ter pontos genéricos, como o útero, como ponto de hipotensão, entre outros. Certo? Aqui dá para ver melhor, dá para ter uma ideia tridimensional. Aqui a gente estava falando da hélix, ó. Ela faz essa cabaninha. A gente tem o tubérculo de Darwin, que é essa voltinha, nem todos têm. Dá a volta, tá? Passa em cima da raiz superior da antiélix, passa em cima da raiz inferior da antiélix, e ela mesmo gera uma raiz que vai dividir a concha simba da concha cava, tá? Um antitrago, a incisura intertragal ou intertrágica e o trago, o lóbulo, e é isso, tá? A escafa, fossa escafóide aqui atrás, ó, tá? Às vezes é interessante a gente empurrar um pouco essa região da hélix para fazer surgir melhor essa antiélix, a raiz superior principalmente. Então, quando a gente dá uma empurradinha na orelha, levezinha assim, ó, a gente consegue visualizar melhor a raiz superior da antiélix, ok? Só é claro que cada orelha vai ser de uma forma, tá? Nem todas as orelhas vão ter esses formatos perfeitos, algumas vão ter algumas alterações. Então, com essas empurradinhas que a gente dá, a gente consegue fazer com que o formato fique um pouco mais perfeito. Bom, todo o tratamento, eles vão começar com 3 pontos principais, que são o Shenmen, o rim e o simpático. O Shenmen, ele está bem na pontinha da fossa triangular, ali na onde divide a antiélix em raiz inferior e raiz superior. O rim vai estar lá na concha simba, só que quase debaixo da raiz inferior da antiélix, lá no chãozinho, não é na parede da antiélix, tá, pessoal? É lá no chãozinho da concha cava, da concha simba. E na linha do Shenmen. Então eu achei o Shenmen, que é na ponta da fossa triangular, eu vou pular por cima da raiz inferior da antiélix, e quando eu cair lá embaixo na concha simba, eu tenho o ponto do rim. E o ponto do simpático, ele vai ser na raiz inferior da antiélix, no final, muitas vezes debaixo da cabaninha da hélix. Então, aqui nem está tão certo, ele deveria estar aqui, ó, embaixo da cabaninha. Tá? É um pontinho dos mais chatinhos para colocar. Se você aprender a colocar esse pontinho, provavelmente você não vai ter problema com nenhum outro ponto, porque aqui a gente precisa empurrar a orelha para essa cabana abrir e vir com a pinça e encaixar essa pinça aqui por baixo com a agulha, com a semente ou com a esfera, e depois usar a própria hélix para pregar o micropóreo. Então é bem simples, tá, pessoal? Não tem muito segredo, mas ele é o pontinho mais chato. O método de tratamento, quando trabalhar com agulha, a gente vai sempre usar agulha de 1,5 milímetros. Por quê? Porque a agulha de 1,5 milímetros ela é de tonificação, ela faz ativação desse ponto. As de 1 milímetro, ela ceda o ponto. A gente não vai sedar a auriculoterapia, a gente sempre vai ativar. Tá? A sedação, a gente vai pensar nela mais como uma questão dos pontos de dor. Então, se um ponto é dolorido ao toque, quando a gente coloca alguma pressão em cima mantida, esse ponto tende a diminuir. Né? Então, seja esfera ou seja semente, a gente pode trabalhar em pontos de dores também. Tá bom? Pontos locais, nesse caso vai depender do sintoma. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa tem um problema
no braço, a gente vai procurar a região do braço. Se a pessoa tem um problema na perna, a gente vai procurar a região da perna. Se ela tem um problema nas costas, a gente vai procurar a região das costas. Se for nos órgãos, a gente vai procurar nos órgãos abdominais. Se for nos órgãos torácicos, a gente vai procurar. Então, independente de qual problema que seja, a gente sempre começa com esses 3 pontos. E por que a gente começa? Porque o Shenmen é um ponto de abertura de qualquer tratamento. O rim, para o chinês, é um ponto onde concentra a energia ancestral, que é uma energia que a gente vai pôr para girar para ajudar o nosso tratamento. E o simpático, ele é entendido como aquele ponto que deixa ativado o corpo, porque simpático é tudo aquilo que ativa, que é o contrário de parasimpático, que é tudo aquilo que diminui a função. Então, o Shenmen e o rim simpático vão ser usados em qualquer tratamento. Material, as agulhas semipermanentes, né, de 1 mm de sedação e 1,5 tonificação, lembrando que a gente vai usar sempre a de 1,5. As esferas, né, que eu mais uso aqui é a semente de mostarda, porque além dela ser barata, ela faz a função de pressão mecânica, porque ela é esférica, perfeitamente esférica, tá? Então ela vai fazer a pressão no ponto e vai ter o efeito mecânico. Existe também materiais de esferas, esferas de metal, esferas de cristais, inclusive magnetos, tá? Que a gente pode usar também, magnetos específicos para auriculo. Técnica de aplicação. Vocês vão ver também nos vídeos que acompanham o curso como que a gente faz a aplicação dessas esferas, dessas agulhas. Não é difícil, tá? Existe uma pranchinha que a gente usa para poder colocar as esferas de semente, tá, pessoal? Que é isso aqui, ó. Essa minha já está usada, perceba que só tem em alguns pontos a semente, ó. Essas são de sementes duplas, ó. Ela tem 2 sementes por quadradinho. Virando, eu tenho a de semente simples, que eu já usei tudo, ó. Está até na hora de fazer de novo. Como é que eu faço isso? Eu pego as sementes, distribuo sobre essa plaquinha, com ela deitada, claro, e deixo elas entrarem em cada um dos espaços. Depois eu venho com o micropore. O micropore ele dá 2 passadas certinho. Eu passo o micropore e passo um estilete aqui embaixo. Depois ponho o micropore em cima de novo, deslizo ele para baixo e corto com o estilete. Ele vai ficar todo coberto de micropore. Depois eu venho com o estilete e faço o corte separando todos os quadradinhos. Então depois fica fácil para pegar. Eu chego, ó, e faço somente a retirada. Ó, vou deixar já meio abertinho aqui para ficar mais fácil mostrar para vocês. Ó, e retiro somente aquilo que eu for usar. Tá vendo? Então, quando a gente corta, fica muito mais fácil. Essas plaquinhas são interessantes a gente ter. Tá? Isso aqui você acha na internet bem baratinho. Ó. Essa é da marca Dux. Bom? Então, tentem comprar essas plaquinhas permanentes. Tem algumas plaquinhas que são descartáveis. Essas não são tão legais, tá? São legais para você usar uma vez só, mas não legais para você repor, que é isso que eu estou passando para vocês, tá bom? A técnica de aplicação a gente vai usar no máximo 11 pontos. Aqui tá agulhas, né? Mas 11 pontos. Sendo que a gente teria as 3 primeiras Shenmen e simpático. Então ficaria mais 8 pontos para a gente usar sobre queixas, sobre qualquer outra queixa, né, que a pessoa tenha. Tá? Deixar por 7 dias e no máximo 15 dias. Então você vai trocar toda semana. E quando eu for trocar, eu troco de orelha. Então, se uma semana eu fiz na orelha direita, na outra eu faço na orelha esquerda. Eu tiro toda aquela, se é que sobrou alguma durante a semana, né? Porque muitas vezes a pessoa usa, passa a mão ou toma banho, ela vai saindo. Se sair, tudo bem, não tem problema. Você vai orientar a pessoa a tentar deixar. Mas se sair, não é para ela se preocupar. Você vai trocar isso na semana seguinte. Então, se eu fiz uma semana numa orelha, na outra semana eu vou fazer na outra orelha. Lembrando que sempre eu começo com Shenmen e rim simpático, tá? A gente vai ver a localização deles bonitinha ainda. E depois eu uso mais 8 pontos no máximo para ir pela queixa.
né? A pessoa tem problemas de dores ou emocionais, como a gente viu. Na aplicação, pessoal, a gente precisa fazer a asepsia da orelha. Então, até para tirar a oleosidade natural que a orelha produz. Então, antes de aplicar, eu vou pegar o algodão, molhar com álcool 70 e passar por toda a orelha para poder tirar essa oleosidade natural. Vou ainda pegar um pedaço de algodão e colocar sobre o meato acústico, né, sobre o ouvido, para que as sementes não caiam dentro do ouvido, né? Então, eu vou pegar um algodão considerável, colocar dentro do ouvido de forma que ele não fique para fora, para não atrapalhar a colocação das agulhas, mas que fique bem